Meu querido sexto ano, é um prazer inenarrável estabelecer mais uma vez esse contato virtual com vocês. E deixando de conversa fiada, nessa aula de hoje vamos aprender sobre figuras geométricas, particularmente sobre ponto, reta e plano. Para começar esse estudo, vamos trazer o seguinte questionamento: se a gente pegar a palavra geometria e dividir a palavra geometria, no caso, em duas, ou seja, eu quero analisar a palavra inicialmente geo e a outra parte que é metria. A palavra geo significa terra e a palavra metria significa medidas. Então, em um contexto, podemos dizer que geometria é a medida da terra. Levando isso para o lado matemático aí, podemos dizer que geometria estuda medidas de figuras geométricas, certo? E aí, para começar essa reflexão, eu trago aí uma pirâmide que se localiza no continente africano, no Egito, certo? E aí eu trago alguns questionamentos. Será que toda pirâmide ela tem as mesmas características? Se a gente for imaginar a base dessa pirâmide que está bem aí na foto, a base dessa pirâmide é uma base quadrada, certo? Conseguem fazer essa reflexão abstrata? Mas será que todas as pirâmides ela têm uma base quadrada? E aí? O que vocês conseguem me dizer? Certo? Então, olha só, para falar de geometria, temos que partir de alguns povos, no caso os gregos, que sistematizaram esse conhecimento a respeito da geometria. Eles começaram a sistematizar esse conhecimento matemático por volta de 600 anos, 600 anos antes de Cristo. Muitos desses gregos viajaram para o continente africano para aprender realmente de fato como é que foi o desenvolvimento dessa geometria, e por volta ali de 300 anos antes de Cristo, o matemático grego Euclides escreveu o livro Os Elementos. Nesse livro, Os Elementos, ele faz uma organização lógica, certo? Dos principais não. Ele faz uma organização lógica praticamente de toda a geometria. E a geometria que foi escrita por volta de 300 anos de Cristo é quase praticamente a mesma que estudamos até hoje. Então, para estudar geometria, nós temos que partir inicialmente de uma ideia intuitiva. E aí eu faço a pergunta: o que é uma ideia intuitiva? Quando vamos atravessar uma rua, e uma rua movimentada que passa inúmeros carros, conseguimos atravessar essa rua, no caso, sem, por exemplo, fazer nenhum tipo de cálculo para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Vocês percebem que atravessar a rua bastante movimentada é uma ideia intuitiva? Você sabe exatamente quando atravessar e exatamente quando não atravessar. É justamente em relação a esses conceitos que vamos precisar para estudar ponto, reta e plano. Então, aqui, em geometria, essas ideias que nós chamamos de intuitivas, nós chamamos ela de noções primitivas. Então, nós vamos trabalhar com as noções primitivas de ponto, reta e plano. Então, olha só, a ideia de ponto, vamos ter uma ideia aí, no caso, intuitiva de ponto. Essa figura ela representa um céu estrelado. Quando olhamos para um céu estrelado e conseguimos identificar algumas estrelas, nós olhamos para essas estrelas e falamos, olha, um tanto de ponto, e cada pontinho desse daí, a gente representa esses pontos como se fosse as estrelas. Ninguém fala para a gente ali, uma definição de ponto. A gente olha, é aquilo e aquilo, pronto, e acabou. Essa mesma coincidência acontece com essa ideia intuitiva de reta. Na figura eu coloquei
um berimbau, certo? O berimbau é um instrumento musical que é bastante utilizado na capoeira, mas e também em outros ritmos aí de músicas africanas. O berimbau, ele é, no caso, uma madeira, um pedaço de pau, e esse pedaço de pau é ligado por um arame. E esse arame, sabemos que esse arame também podemos chamar esse arame de reta. Nós chamamos esse arame de reta, e é uma ideia também que eu posso dizer que é uma ideia intuitiva. É uma reta e é uma reta, pronto, e acabou. E não precisamos alongar mais o motivo de chamar esse arame de reta. A mesma ideia acontece, no caso, nesse campo de futebol, quando vamos definir a ideia de plano. Nós olhamos para um campo de futebol e conseguimos observar um plano. Essa mesma ideia acontece quando olhamos para o horizonte, estamos ali na frente do mar, nós vemos uma linha bem longe, que é a que chamamos de horizonte. E se observarmos o mar, nós vamos ver que o mar ele é um plano, e esse plano se estende infinitamente. Certo? Ok? Então, como eu havia dito anteriormente, né, essas ideias intuitivas, nós chamamos essas ideias intuitivas de noções primitivas. E essas noções primitivas, elas são aceitas sem definições nas geometrias. Então, ponto, reta e plano são aceitas sem definições na geometria. Ok? Então, aí nós passamos aí a analisar como é a representação no caso do ponto. Inicialmente, nós dizemos que o ponto ele não tem dimensões. Então, olha só, todo ponto ele não tem nenhuma dimensão. E nós representamos ele como essa figura aí abaixo, e nós designamos o ponto por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, todo ponto é representado por esses pontinhos que vocês estão vendo de verde aí, e a sua representação é feita por letra maiúscula. Feito isso, passamos aí para a ideia de reta. A reta também, ela é imaginada sem espessura, e ela não tem começo nem fim, ou seja, ela é ilimitada nos dois sentidos. E a sua representação é feita da seguinte forma, que está nessa figura, e nós designamos as retas por letras minúsculas do nosso alfabeto. No caso aí, eu representei pela letra R e pela letra T. Agora falta ter uma noção aí primitiva de plano. O plano também ele é imaginado como uma figura que não tem fronteira. Como assim? Se a gente for observar ele de norte a sul, de leste a oeste, ele não tem fim. Ele não tem fim em nenhuma das direções. Igual a observar, no caso, o mar. Você olha para o mar e fala, nossa, isso não tem fim. É a mesma ideia do que trazemos para plano. O plano ele é representado, certo, por letras do alfabeto grego. E eu fiz essa representação de plano pela letra alfa, certo, que está bem ali do lado esquerdo, e fiz também a representação do plano pela letra beta do alfabeto grego. A partir daí, nós vamos entrar, certo, para as definições, para algumas definições dentro, né, para algumas subseções de reta. Se a gente desenhar um ponto em uma figura, nesse ponto, qualquer ponto que vocês quiserem, no caso, no que foi representado, um ponto P. Nesse ponto P, eu posso passar infinitas retas por um ponto P. Então, toda vez que tiver um ponto P e for lançado uma pergunta para vocês, quantas retas podem passar por esse ponto P? Vocês vão responder que por um ponto P podem passar infinitas retas. Se quiserem fazer o experimento aí, vocês vão passar infinitas retas, vão passar reta, 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 e nunca vai acabar essa reta, certo? Também podemos trazer uma outra definição. Se eu fazer dois pontos, por exemplo, o A e o B, eu vou dizer o seguinte, por dois pontos
podem passar somente uma reta. Olha essa figura ali, você consegue passar uma outra reta, sem ser uma reta, em cima da reta R. Por exemplo, você vai traçar uma reta S. Você consegue desenhar uma reta S passando por esses dois pontos sem ser em cima da reta R? Não consegue. Por esse motivo, nós dizemos que por dois pontos distintos, no caso ali o A e o B, passa uma e só uma reta. E a representação, certo, que nós usamos é a representação que está bem aqui no cantinho, a representação AB, que tem uma reta, que tem uma seta em cima. Faça isso daí. E aí agora nós vamos trabalhar com retas paralelas. O que seria uma reta paralela? A palavra paralela significa uma do lado da outra. Então eu coloquei aí a figura do eixão. O eixão ele tem duas pistas, uma que vai e a outra que volta. Essas duas pistas eu posso dizer que essas duas pistas são pistas paralelas. Então toda vez que vocês observarem uma reta e elas estiverem uma do lado da outra, vocês podem dizer que elas são retas paralelas. E aí eu trouxe a representação matemática de duas retas paralelas. No caso aí dessa figura, nós temos um plano alfa, certo? Que é representado aí pela letra grega alfa, e duas retas, no caso a letra R e a letra S. E elas estão uma do lado da outra. Essas retas são infinitas, e quando eu quero fazer a representação delas e dizer que elas são paralelas, eu represento dessa seguinte maneira. S, certo? Eu coloco dois tracinhos e, no caso, R. Quando eu escrevo dessa forma que está aqui do lado esquerdo, eu digo que essas duas retas são paralelas. E aí nós não temos apenas retas paralelas. Nós temos retas que também dizemos que são retas concorrentes ou retas secantes. Retas concorrentes ou retas secantes são retas que se cruzam. Eu coloquei a imagem aí da capital do Brasil, Brasília, no caso. Nós temos, no caso, o eixo, o eixão, que ele parte aqui da figura da W3 Sul, da via W3 Sul para a via W3 Norte, e eu quero que vocês usem a abstração, que vamos precisar muito de abstração em geometria. E também tem a pista, no caso, essa outra pista que passa pela Igreja Rainha da Paz, pela Torre de TV e vai até o Congresso Nacional, que é o eixo monumental. Essas duas pistas, elas se cruzam. Por elas se cruzar, eu posso dizer que essas duas pistas, elas são secantes ou então concorrentes. E eu posso fazer a representação geométrica da seguinte maneira, olha só. Essas duas retas concorrentes ou secantes, elas estão dentro de um plano alfa, que está designado pela letra alfa do alfabeto grego. Elas têm um ponto em que elas têm essa coincidência, certo? E aí eu desenhei a reta R e a reta T. E essas duas retas R e T, elas se cruzam aonde? No ponto A. Igualmente na figura anterior. Na figura anterior, essas duas pistas elas vão se cruzar em um ponto bem ali, onde é que está indicado pelo mouse. E aí, avançando, nós também temos retas coincidentes, ou seja, são retas que estão uma em cima da outra. Tem a representação matemática delas bem aí, elas estão dentro de um plano alfa, e como elas estão uma em cima da outra, nós só conseguimos observar a que está em cima. Elas também são representadas por letra minúscula, é bem importante designar as retas por letra minúscula, e aí está a imagem de duas retas, no caso, coincidentes. Nós também temos o que chamamos de semi-reta. Temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Na figura 1, eu tenho, no caso aí, ó, dois pontos, no caso A e B, e como eu havia dito anteriormente, por dois pontos podem passar somente uma reta. Mas o que é um segmento de reta?
Olha só, começando pelo ponto A e indo para o ponto B, ou seja, eu começo no ponto A e ela vai até o ponto B. Eu quero dizer o seguinte, que no ponto A, onde é que tem essa partezinha azul, eu vou dizer que o ponto A ele é a minha origem e o ponto B, certo, é a minha parte em que ela percorre. Então eu vou dizer que um segmento de reta ele tem uma origem e ele vai infinitamente, mas eu delimitei apenas iniciando no ponto A e indo até o ponto B. Como eu quero começar no ponto A e ir para o ponto B, eu indico a B da seguinte maneira que está bem aqui nessa figura. Como eu comecei no ponto A e fui para o ponto B, eu coloco o A na frente, depois o B, e em cima de AB eu coloco uma seta. Essa representação me indica que essa semi-reta da figura 2, ela tem origem aonde? No A, certo? Agora observa a figura 3. A figura 3 eu fiz o inverso. No caso, ela começa no ponto B e vai até o ponto A. Então, essa partezinha de azul aqui estabelece a minha origem e ela vai infinitamente indo para o ponto B. E o meu segmento de reta eu indico como AB, que é um pedaço dessa reta. E aí a indicação dela é feita como? Dessa seguinte maneira. Eu tenho o ponto A, indo para o ponto B, eu escrevo AB e em cima de AB eu coloco uma seta. E aí eu trago a definição de semi-reta. No caso, a semi-reta é uma parte da reta, como eu falei. Ela tem origem e não tem fim, em apenas um sentido. Certo, turminha? Agora, olha só, imaginando um segmento de reta em um campo de futebol. Eu tenho um campo de futebol que está nessa figura, representada no slide. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Então, por esse ponto A e esse ponto B, passa uma reta R. Tá vendo aí? Uma reta R. E aí eu posso dizer que começa tanto no ponto A ou no ponto B. E aí fica ao meu encargo designar qual é a sua origem e qual é o ponto que ela passa aí infinitamente. Tranquilo? Estão fazendo as anotações? Passando aqui para segmentos consecutivos e segmentos colineares. O que é uma coisa consecutiva? Por exemplo, estou assistindo uma série. Coloco lá na primeira temporada. E aí eu começo a fazer maratona dessa série. Assisto o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio, o quarto episódio. Então, eu posso dizer que assisti esses 4 episódios consecutivamente. Então, consecutivo é isso. É uma ordem que eu sigo. Então, eu desenhei esse segmento de reta bem aí. É o segmento de reta que vai de A a B, de B a C, de C a D e de D a E. Certo? Então, eu posso dizer que são segmentos consecutivos, ou seja, que está, no caso, um à frente do outro, segmento AB. Olha só, eu assisti o primeiro episódio, que seria o episódio A, parti para o episódio B. Então, A e B são pontos consecutivos. Assisti o episódio B, certo? Depois do episódio B, assisti o C. Então, eu posso dizer que o episódio A e o episódio B são pontos consecutivos, da mesma forma que eu posso dizer que o segmento C e o segmento D também são pontos consecutivos, e finalizando o segmento D e o segmento E também são pontos consecutivos. Mas também eu não preciso fazer isso em uma ordem, certo? Eu posso dizer também que o segmento B e o segmento D são consecutivos. Por exemplo, eu assisto o primeiro episódio e do primeiro eu passo para o terceiro. Eu assisti o primeiro e o terceiro consecutivamente, certo? Não precisa ser, no caso, igual aqui, ó, BC. Se eu quiser pular do B para o D, eu posso dizer que eles são consecutivos. Depois disso, nós passamos a entender o que são segmentos colineares. Então, olha só, 2 segmentos que estão em uma mesma reta suporte são
denominados segmentos colineares, ou seja, segmentos ou pontos que estão sobre a mesma reta. Olha só, eu posso dizer que o segmento B e o segmento C, eles são segmentos colineares. Por que eles são colineares? Porque eles fazem parte dessa mesma reta aqui. Agora, eu não posso dizer o mesmo para o segmento A e o segmento C. Eles não são colineares. Por que eles não são colineares? Eles não são colineares porque eles não fazem parte da mesma reta. Mas eu posso dizer que o segmento B e o segmento E, eles são colineares porque estão sobre a mesma reta. Nós também temos os dois junto e misturado, ou seja, são segmentos que são consecutivos e colineares, ou seja, eles estão em uma ordem lógica e além de estar por uma ordem lógica, eles estão na mesma reta. Ou seja, o segmento B e o segmento D, eles não são consecutivos, eu não posso dizer que eles são consecutivos se eu analisar apenas eles, então eu posso dizer que o segmento B e o segmento D, eles são consecutivos. Além do mais, por eles estarem na mesma reta, eu posso dizer que eles são o quê? Colineares. Então, o segmento B, o segmento D, o segmento D e o E, o C e o D e o B e o D, eu posso dizer que eles são segmentos consecutivos e lineares. Pausem um pouco o vídeo e refletem, analisem tudo isso que eu estou falando para ver se realmente tem razão, se tem sentido esses aspectos abordados. Tranquilo? E para finalizar, eu trouxe essa pequena e inspiradora frase. Ou seja, sempre que passarem por uma dificuldade, eu quero que vocês insistem, persistem e nunca desistem, porque a vida realmente é assim. E outra coisa, gente, olha só, esse conteúdo, por ser bastante definição, eu preciso que vocês façam aí, no caso, anotações no caderno de vocês. Façam anotações para vocês mesmos, não precisa me mostrar, ou seja, façam resumos dessas definições, o que é, por exemplo, um segmento consecutivo, o que é uma reta paralela, o que é segmentos colineares, o que é um ponto, o que é um plano, como que eu defino um plano por letras do alfabeto grego e por aí vai. Tranquilo? Hoje nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Muitíssimo obrigado. Fui!